Muito bem, estamos ao vivo agora, tanto no Instagram como no YouTube, para a gente começar a nossa live de hoje a respeito de um livro que particularmente me chamou muita atenção, a maneira como esse livro traz uma metodologia, um jeito de você se comunicar. E eu achei muito interessante que eu pude fazer muito paralelo com programação neurolinguística, que é algo que eu tenho muito apreço, algo que eu gosto muito de utilizar, estudei durante muitos anos e me chamou muita atenção como é interessante que você acaba encontrando as melhores práticas de relacionamento e comunicação, você sempre vai encontrar espalhados, né? O grande desafio é você conseguir juntar tudo isso e você extrair como utilizar e aplicar, né? É, então tá aqui só para mostrar para vocês o livro. Deixa eu contar aqui. Aí, isso agora eu tô vendo. No Instagram o pessoal todo mundo viu. No YouTube também. Esse é o livro aqui. Agora, a grande pergunta que vocês se fazem, que eu me faço e eu me fiz por muito tempo, quando eu comecei a estudar, foi por que eu preciso ter uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, uma comunicação mais amigável, né? Todo mundo quando lê esse termo acredita que é não violenta, que você não vai discutir e tal, mas não é bem isso, não vou entrar no detalhe, mas o porquê que a gente precisa de uma comunicação dessa? Por que eu preciso desenvolver? Por que eu preciso me relacionar melhor? É, a grande questão aqui é a gente criar possibilidades, né? Normalmente, a gente aprende um jeito de se relacionar e de se comunicar, né? Um jeito porque eu sempre falo comunicação e relacionamento porque elas caminham junto. A gente sempre tem um jeito, foi o jeito que a gente aprendeu. E o que acontece? A gente acaba limitando as nossas possibilidades, né? Então é como se fosse assim, 8 e 80, né? Ou eu tenho um jeito ou eu não tenho jeito nenhum, né? Mas e entre tudo isso, né? Entre o branco e o preto existe uma tonalidade de cores, né? Então a ideia é você criar possibilidades. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por que é importante isso? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa multinacional, numa consultoria, numa Big Four, e assim, eu tenho um jeito muito explosivo, né, aparentemente, né, um jeito de falar rápido, explosivo no sentido de rápido e tal. E lá atrás eu só conhecia esse jeito, né? E o que aconteceu? Aconteceu que, por exemplo, eu perdi oportunidades, né? Como eu disse, entre 8 e 80 você tem um monte de número, entre o branco e o preto você tem um monte de possibilidades. E eu ficava limitado entre um extremo e outro, né? Ou era passivo ou, sabe, muito estourado, né? Então eu perdia possibilidades, né? E uma passagem que foi muito marcante para mim foi numa avaliação de performance de um resultado, né? Onde eu teria uma promoção. Eu lembro, eu era analista 1, e eu tinha trabalhado um ano inteiro e eu queria uma promoção para analista 3, né? Então funcionava mais ou menos assim, analista 1, analista 2, analista 3, e tinha uns intermediários, né? Entre cada cargo tinha um intermediário. E aí na minha avaliação de performance eu simplesmente, como eu disse, eu era 880 e eu fui 80. Simplesmente eu não gostei do meu resultado e eu perdi a possibilidade de me relacionar melhor, de negociar melhor, de chegar. Por exemplo, eu era 880, então eu não tive 80, para mim não estava bom, não estava legal, eu não consegui desenvolver ele. Mas poxa, será que eu não conseguiria? Será que um 70 não era bom? Né? Será que um 60 para mim não estava bom, não seria melhor? Era muito melhor do que 8. E eu não consegui chegar lá porque não tinha outras possibilidades de me comunicar. Para exemplificar agora, para trazer isso, né, em resultados, eu queria ser uma promoção para analista 3, eu tive uma promoção para analista 2 e eu não estava tão contente, por vários motivos, né? Mas o que importa é a negociação em si, foi a conversa que eu tive em si que eu não consegui me conectar com o meu gerente na época, diretor, já era gerente, diretor, e não foi legal, eu não consegui extrair daquilo ali algo que fosse benéfico para mim, né? Ah, mas não estava bom para você? Acho que a questão não é nem essa. A questão é que eu não consegui negociar de uma maneira efetiva, comunicar de uma maneira efetiva. E isso acontece muito, acontece em tempo inteiro. No meu caso, porque de repente eu sou explosivo, né? Então eu gosto de
aprender mais sobre esse tipo de comunicação, sobre PNL, para eu diminuir a quantidade de que isso aconteça, a frequência que isso aconteça, para eu ter mais, chegar num consenso, chegar num resultado melhor para mim. E para quem também é muito fechado, conseguir articular melhor as conversas, as negociações. E aí você me pergunta, Rodrigo, mas isso aí é muito complexo, isso aí não é para mim, isso aí acho que é para cara que está querendo abraçar montes e fundos. Eu falo, não, isso serve para todo mundo. Né? Como eu disse, eu comecei a trabalhar, eu era analista 1 numa empresa, tinha um nome muito grande, mas, por exemplo, eu lembro até hoje, quando eu entrei, eu ganhava R$ 1.297. Então isso é para todo mundo. Isso eu poderia ter aumentado. Não é só para quem o cara é só negociador, ou, né, entre aspas, o cara é vendedor, o cara é gerente, o cara. Não, isso serve para todo mundo. Isso serve para você fechar um negócio. Se você é vendedor, se você trabalha em consultoria, isso ajuda muito. Se você não trabalha, se você quer se desenvolver, não trabalha em consultoria, mas você quer crescer, você trabalha no que a gente chama, né, de indústria, numa empresa que não é consultoria, se você trabalha com um serviço, você precisa se relacionar, você precisa se destacar, e através da comunicação, como você se relaciona. Bom, vamos lá. Agora que eu comentei um pouquinho sobre a comunicação, o porquê que é importante você desenvolver, né, a comunicação, vamos entrar agora no conteúdo desse livro, né? E eu vou fazer alguns paralelos com outras metodologias. Eu vou trazer o conceito básico da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg ele defende. Defende não, é o que ele acredita, o que ele desenvolve na organização dele. Que é o seguinte, a ideia é muito verificável dele. Né? Ele fala o seguinte, ele fala, olha, nós nascemos com o dom da empatia. Por exemplo, a gente nasce com esse dom. Se você vê alguém, você vê alguém fazendo mal, você tem a empatia de sentir aquilo que não é legal. E ao mesmo tempo, se você vê alguém fazendo bem, você consegue também se conectar com aquele tipo de sentimento, de emoção, né? Que é o que ele chama. É a nossa forma natural de sentir empatia. Né? Ele usa o termo de ser compassivo. Né? É natural do ser humano ser compassivo. E o que acontece? Então, quando ele chama de comunicação não violenta, é a comunicação onde a gente sai do nosso estado natural de ser compassivo, de compassividade. Ou seja, a gente sai do nosso estado natural de sentir empatia. Empatia é de você sentir o que o outro sente, o que o outro sente. Ele desenha muito sobre a comunicação violenta, que né, ele defende muito que é através da comunicação que acontecem a violência propriamente dita, mas a forma de comunicação longe da forma natural, né, quando a gente sai da nossa forma natural de empatia, ela também é um tipo de violência, por isso que ele chama de comunicação não violenta. E é interessante porque a forma de empatia é basicamente que a PNL traz como rapport, como respeito ao próximo, respeito ao outro. Né? O princípio básico de você começar a se conectar com o outro é através do rapport e simplesmente você respeitando. Só porque o outro existe, né, só pelo fato de ele existir, você respeita o outro. E o que ele traz assim, em termos da parte de o nosso natural de compassividade, o nosso natural de empatia que nasce com a gente. Então, é o oposto da comunicação não violenta. Ou seja, o que afasta a gente desse estado natural é o que ele chama de comunicação violenta. E qual é o tipo de linguagem? Né? Como é que é essa linguagem, então, que me afasta do meu natural, da minha condição natural de sentir empatia? Qual que é esse tipo de linguagem? Né? Qual que é o oposto da comunicação não violenta? Vamos traduzir assim, simplificamente. Qual que é o jeito errado de se comunicar, segundo essa visão? Primeiro, você já começar uma linguagem de julgamento. Né? Você começa a julgar a pessoa ou o comportamento. Quando eu digo julgar, é você atribuir algum tipo de valor, algum tipo de qualidade naquilo que você está vendo, através do que você acredita e do que dos seus valores e das suas crenças. Né? Então, quando você imputa algum tipo de julgamento,
Isso é um tipo de comunicação que te distancia do estado natural de empatia, de compassividade. Por exemplo, né, ele coloca alguns exemplos no livro. Né? O teu problema é ser egoísta demais. Quando eu faço um paralelo agora com programação neurolinguística, é o seguinte, o seu problema, quando eu falo o seu problema é ser, eu estou falando da identidade da pessoa. Eu estou falando da pessoa em si. E às vezes aquilo foi só um comportamento que ela teve. Não é a pessoa que é daquele jeito. Ela teve um comportamento e aí você atribuiu àquela pessoa que ela é aquilo. E não é aquilo. É um comportamento, não é a pessoa propriamente dita. Ela é preguiçosa demais, você é preguiçoso demais. De novo, é o era, é o ser, a identidade. A identidade da pessoa, ela não se limita a um comportamento que ela teve ou uma série de comportamentos que ela tem. A identidade da pessoa é muito mais do que aquilo. E quando você julga a pessoa, você está se distanciando de uma comunicação que seja efetiva, uma comunicação não violenta. Que outra forma de comunicação ele exemplifica que distancia do nosso estado natural de compassividade, né, de ser compassivo? Né? É quando eu começo a fazer comparações. Né? Mas, acima de tudo, na parte do julgamento, o que a gente entende como julgar, como respeitar o outro? Né? É quando eu falo de culpa, quando eu falo de eu insulto, quando eu deprecio, quando eu coloco um rótulo no outro, quando eu faço algum tipo de comparação com diagnóstico, né? Tudo isso é forma de julgar. E dentro da comunicação, até da comunicação que eu desenvolvo também, a gente tem algumas máximas, né? Algumas premissas. Né? E a primeira premissa é o seguinte, que o comportamento do outro ele sempre vai ter uma intenção positiva para o outro. Tá? Às vezes, um comportamento que a pessoa fez que a gente está julgando, para nós, ele pode ser. Pode ferir a gente de algum jeito. Mas aquela pessoa, com certeza, ela teve uma intenção positiva para ela. E quando eu olho por essa ótica, eu começo a me distanciar de julgar ela. Foi, poxa, aquela pessoa teve aquele comportamento porque, de alguma maneira, foi bom para ela ter aquele comportamento. Mesmo que ela não saiba que aquilo ela está fazendo isso é óbvio para defender ela mesma, que seja bom para ela, a intenção positiva para ela. Mesmo que ela não saiba que aquilo me prejudicou ou me feriu de alguma maneira. E a outra máxima que a gente utiliza para enxergar esse tipo de ótica é o seguinte, é que a gente tem um ditado, né, que é o mapa não é o território. Né? E esse mapa não é o território significa o quê? Existe o território, que é a realidade, onde a gente está. Eu estou sentado nessa cadeira, nessa mesa, nesse computador, estou falando olhando para a câmera do computador, olhando para a câmera do celular. Isso é o território. Agora, o que passa dentro da minha cabeça, o que eu formo dentro da minha cabeça, é o que a gente chama de mapa. Se você pegar um mapa e olhar, o mapa do Brasil, ele não é o território do Brasil, ele é um mapa, ele é uma representação da realidade. E é exatamente isso. Quando eu olho através de uma representação do que é a realidade, eu posso me distanciar, né, do que de ter de uma empatia pelo outro. Né? Ele enxerga através do mapa dele, eu enxergo através do meu mapa. Ele tem um comportamento que tem uma intenção positiva para ele e eu enxergo aquilo que aquilo me feriu de alguma maneira. Aquilo para mim, conforme as minhas representações, aquilo fere minhas crenças, meus valores, que está representado dentro da minha cabeça. E aí falando de novo das comparações, né? As comparações, deixa eu aqui, voltar aqui e colocar agora vocês começarem a enxergar as minhas anotações. Então vamos lá. Comunicação não violenta. Eu dou essas pausas agora para escrever um pouquinho, justamente para começar uma digestão do conteúdo para vocês conseguirem visualizar. Lembrando, eu transmito pelo YouTube, no YouTube eu tenho uma ferramenta que eu consigo compartilhar uma tela de anotação. Tá? No Facebook, no Instagram, no Facebook eu não consigo ainda compartilhar. Quem sabe um dia eu vou encontrar uma ferramenta ou vai ter uma ferramenta que eu consiga fazer isso. Né? Então, naturalmente, nós conseguimos
aliás, naturalmente, nós sentimos empatia, né? E uma comunicação violenta, ela me distancia da forma natural de sentir empatia. Através de como? Qual é esse tipo de comunicação que me distancia disso? É como eu disse, o primeiro exemplo é através do julgamento. Julgamentos. E aí, dentro de julgamento, eu falo para você... Ah, acho que a letra tá pequena, né? 18. 18, que eu sei que essa aqui vocês enxergam, né? Eu falo o seguinte: todo comportamento tem uma intenção positiva para quem executa o comportamento. E o tradicionalzão, né, mapa não é o território. Eu respeitar o mapa do outro. Ou seja, como ele pensa, como ele criou a representação da realidade, do mundo, do território, como ele cria essa representação na cabeça dele. Porque ninguém é igual, todo mundo cria de uma maneira. Segunda forma de uma comunicação que me distancia da minha condição natural de ser compassivo, né, é através de comparações. E assim, a gente é criado para fazer. A nossa sociedade, a gente foi criado, não de uma maneira intencional ou pejorativa ou proposital para a gente ser assim, né? Mas é assim, infelizmente, a nossa linguagem é arcaica. Né? A gente não sabe, a gente só sabe se expressar por palavras. Até então, a gente só sabe se expressar por palavras e não sabe o quanto que isso impacta, o quanto que impacta no outro. Não sabe ler o outro para ter um relacionamento melhor. Então, imagina isso dentro da sua vida profissional. Eu dei o exemplo do que aconteceu comigo. Eu não soube, eu saí da minha condição natural de sentir empatia pelo meu gerente. Aí alguém pode falar, pô, mas o cara não te avaliou como queria, não te deu a promoção que você queria. Tá. Mas eu me distanciando de sentir da minha condição natural de ser empático, de sentir, de ser compassivo com ele, eu não consegui me comunicar de uma forma melhor. Eu não consegui distanciar, por exemplo, ou, retirar o comportamento da identidade dele. Eu não consegui verificar que de repente ele estava tendo aquele comportamento por algum motivo. Eu não consegui analisar o fato propriamente dito. Né? A gente acaba achando, aquele cara. E aí a gente usa aquelas frases: meu chefe não gosta de mim, a minha empresa não me valoriza. E não é isso que acontece. É como eu estou mostrando aqui. E aí essas comparações é o quê? E quando eu trago comparações, a comparação sempre traz infelicidade, de alguma maneira. Isso não quer dizer que você não possa crescer, isso não quer dizer que você não possa desejar crescer profissionalmente, você ter um aumento. Ah, mas é saudável você ter. Você querer crescer como pessoa e como profissional. Mas alguns tipos de comparações, elas trazem mais infelicidade do que felicidade. Né? Ele fala um pouco sobre realizações pessoais, mas assim, eu não acho, né, é óbvio que eu tenho o meu ponto de vista. Eu acho legal, eu acho louvável, porém, quando você faz uma comparação no sentido de você querer um algo a mais para sua vida profissional, eu acho que é válido. Por exemplo, o que seria uma comparação? Ah, aquele cara ali, ele é tal coisa. Não, peraí. Aquele cara, ele é o quê? Ele é uma pessoa, tá bom. Mas eu posso comparar um comportamento que ele tem, que ajuda ele, com um comportamento que eu não tenho. Porque lembra, o comportamento ele é diferente da identidade da pessoa. E aí, eu não posso fazer isso? Eu acredito que sim. Ah, isso vai me trazer infelicidade porque eu não consigo ter aquele comportamento. Poxa, pera lá. Mas eu não sou igual a ele, eu nunca vou ser. Mas eu posso ser alguma coisa um pouco melhor do que eu sou. Eu posso tentar fazer um pouco diferente, eu não posso? Isso vai me trazer infelicidade?
É um pouco, lembra que eu falei entre 8 e 80? Eu tenho que achar qual que é a escala de cor, qual que é esse 50, 30, 79 que cabe a mim, para eu ter mais possibilidades, para eu ter um leque maior de possibilidades. Mas a comparação só por comparar, ela realmente vai te trazer infelicidade. Quando você não consegue enxergar essas outras possibilidades, ela vai te trazer mais infelicidade. O que mais que ele coloca no livro, né, que a gente pode comentar sobre distanciamento dessa condição natural? Esse eu achei muito legal, que é a negação da responsabilidade. Isso aqui é fundamental. Da renegação da responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Que é o seguinte, eu tiro de mim a responsabilidade sobre os meus atos, sobre os meus pensamentos e sobre os meus sentimentos. Eu atribuo a algo ou a alguém. Né? E é um tipo de comunicação que justifica qualquer tipo de ato. Né? Eu não sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu falo. E aí, como é que o outro recebe isso? Como é que meu colega de trabalho recebe? Como é que a outra pessoa recebe? Como é que, sei lá, meu parceiro, meu cliente recebe isso? Ah, eu estou fazendo isso porque você deveria. Não, deveria. Não, poxa, é responsabilidade minha. Se eu fiz, não é porque você falou que eu senti isso. Não é porque você me disse que eu senti isso. Não, eu sinto porque é responsabilidade minha o que eu sinto. É responsabilidade minha o que eu falo, o que eu faço. Ah, mas alguém me. Né? E aí ele dá alguns exemplos, né? Vamos entrar nesses exemplos, né? Que é o que? Ah, ter de, né? Que é a expressão que assim, eu tenho que fazer isso. Peraí, eu tenho que fazer ou eu faço porque eu quero? Ah, mas alguém me obriga a fazer. Alguém te obriga? Alguém põe uma arma na sua cabeça e fala faz? Não, você escolhe fazer aquilo. Por algum motivo. Isso aqui é um tema, dá para fazer um tema desse tipo de. Que na comunicação do curso que eu ensino, do que eu falo, dá para fazer uma live só disso, que são operadores modais, o que te obriga. A gente usa operador modal o tempo inteiro. Ah, eu tenho que acordar cedo. Não, eu quero acordar cedo. Não, mas eu tenho que acordar cedo, porque se eu não acordar cedo, eu vou chegar tarde no trabalho. Tá, então você escolhe acordar cedo porque você quer chegar cedo no. Porque você não quer se atrasar, você quer chegar cedo no trabalho. É uma escolha, entende? Você começa a ser mais dono da sua vida. Você começa a ser mais dono daquilo que dirige a sua. Lembra, eu uso muito a metáfora da canoinha. O cara senta no barquinho, tá, né, remando o barquinho dele e fala assim: ah, mas eu tenho que ir pra lá porque eu tenho que. Não, você que rema, meu amigo. É você que faz chegar seu barquinho numa promoção, num aumento, você conseguir mais cliente, você ser uma pessoa que se apresenta bem, né? Você manter o seu emprego nesse momento de crise, nesse momento que está todo mundo perdendo emprego, está todo mundo congelado. É você que está remando o seu barquinho. Então a responsabilidade é sua. Né? E quando você atribui, né, nesse exemplo da comunicação não violenta, eu falar ter de, você terceiriza a responsabilidade. Né? Tem uma frase, mas tem coisa, Rodrigo, que quer queira, quer não, tem que fazer. Ele até põe essa frase no livro, né? Há algumas coisas que você tem de fazer, quer queira ou não. Não, você sempre está fazendo por uma escolha. Você só não consegue enxergar essa escolha ainda, que é uma escolha sua. Né? E vai ser muito melhor para sua vida quando você começar a atribuir as escolhas. Eu escolho acordar cedo. Eu escolho, por exemplo, mas eu tenho que acordar cedo. E aí fica aquela dor, né? Eu tenho que fazer aquele relatório. Eu tenho que aprender inglês. Cara, ninguém que fala essa frase aprende inglês de verdade. Poxa, eu quero aprender inglês porque eu quero, poxa, viajar e quero conversar com a pessoa. Essa pessoa vai aprender inglês de verdade. Ou melhor, ela vai aprender inglês com muito menos sofrimento, com muito mais assertividade. Né? Essa é muito legal. Você me fez sentir isso. O jeito que você falou, eu senti isso. Eu falei, não, peraí. Você se sentiu assim porque alguma coisa aconteceu dentro de você. Eu me sinto assim porque alguma coisa aconteceu dentro de mim. Não é porque o outro falou. E você desvincular isso, você começa a ser dono de você mesmo. Então vamos colocar aqui, negação de responsabilidade. Eu vou colocar esses exemplos aqui. Que eu acho que são. Opa! Vamos ver se não vai dar. Beleza.
Eu vou colocar esses exemplos para ficar legal aqui. Né? Fazer alguém sentir-se. Você me fez sentir culpado. E essa responsabilidade, ela entra agora dentro de um trabalho, dentro da vida profissional. É aquilo que a gente chama de... ele coloca como linguagem de escritório, burocratrês, né? O livro é traduzido, mas assim, é o que a gente chama de a linguagem corporativa. Linguagem, do corporativo, tal, não sei o que é assim. É quando, eu fiz assim porque meu chefe falou. Não, eu fiz assim porque meu chefe falou. Não, eu fiz assim porque meu chefe falou. Não, você não tem... você pode seguir uma orientação, mas você fez aquilo porque você também escolheu fazer aquilo. Você poderia não fazer. Mas eu perco emprego, tudo bem, mas é uma escolha. É simplesmente questão de você adotar uma postura de você também tomar responsabilidade pelo que você faz, pelo que você fala. Né? E aí eu fico atribuindo meus atos. Né? Uma comunicação que eu não crio possibilidade. Eu coloco naquele ponto, né? No branco, no preto, é assim, eu tive que fazer, né? Que é aquilo que eu comentei, do operador modal. Né? Eu dirijo sempre por uma necessidade de fazer aquilo atribuído a outra pessoa. Né? Enfim, outros exemplos que ele coloca aqui. Né? Quando eu coloco, eu faço isso porque todo mundo faz. Todo mundo faz e eu faço. Não, pô, você faz, se você escolhe fazer isso, é uma condição sua, você é responsável por fazer isso. Você pode, você tá de novo, você atribui ao outro, você está tirando a responsabilidade do que você faz. Todo mundo faz isso, então é natural. Não é porque todo mundo faz. De novo, que nem eu falei, o chefe me mandou fazer isso. Não. Tá? Olha, eu concordo, eu não concordo, eu faço porque eu acredito, eu não acredito, né? Mas eu fiz, eu falei. Para quem, isso aqui é muito, né, característico, né, pra gente, quem quer estar fazendo dieta, tudo, fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Fui tomado por quem? Você teve um desejo, então o ato é seu, a responsabilidade é sua. E aí, você pode trocar tudo isso que eu falei, quando fala de responsabilidade, de negação de responsabilidade, troca por uma frase cinza. Eu escolho fazer X porque toda vez que você se pegar, né, e aqui a gente entra já na prática, toda vez que você se pegar falando sobre isso, tenta fazer assim, eu escolho fazer isso porque, e escreve o porquê você escolhe fazer aquilo. É uma maneira que, quando você nega a sua responsabilidade, você se distancia da sua condição natural de compassividade, e você trazer para a sua responsabilidade, você tá indo de encontro, está indo mais próximo para uma comunicação não violenta, uma comunicação que vai te dar mais possibilidades. Então troca, eu escolho fazer isso, X, por quê? E escreve o porquê. Eu coloquei uma frase, se eu não me engano, que é o seguinte, que a gente se torna, que é do livro, que eu acho sensacional, que é do autor, que nos tornamos perigosos quando não temos consciência da nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Por que ele fala que a gente se torna perigoso? A gente vai bater em alguém? A gente vai... O que a gente vai fazer? Não. Ele fala, em termos de violência, mas eu acredito muito que a gente se torna perigoso para nós mesmos. Além de ser ruim para quem está em volta, além de ser uma comunicação que pode gerar consequências, é muito fácil. Né? Ele põe alguns exemplos de guerra e tal. Eu acho que não é esse nosso foco aqui. Mas a gente acaba se tornando perigoso para nós mesmos. Porque fica muito cômodo eu terceirizar, eu não ser responsável. Eu me distancio, eu falo, não, eu faço isso porque eu sou assim. Essa é um clássico também, não, mas eu sou assim. Não, pô, eu sou assim? Eu sou esse comportamento? Eu me limito a ser isso? Não. Eu escolho fazer isso. Toda vez que eu faço aquilo, eu escolho fazer aquilo naquele momento. Por mais que eu só tenha aquela escolha, lembra que eu falei de escolhas, de comunicação e relacionamento? Eu tenho várias escolhas, eu tenho entre o branco até o preto, e eu só escolho um ou outro. Mas eu escolho. Por mais que eu só tenha aquela escolha, eu tenho que entender que aquela escolha é minha. E a ideia aqui é justamente trazer mais escolhas para vocês, que vocês enxerguem que você, não, eu tenho mais possibilidade. Mas eu vou mudar, eu preciso mudar. Não, você não precisa mudar. Lembra, esse jeito que você tem hoje, ele sempre vai estar dentro de você. Esse jeito de se relacionar, de se comunicar, sempre vai estar dentro de você. Mas é bom você ter mais escolhas. Né? O que mais ele fala sobre
uma comunicação violenta, vamos simplificar assim, é quando eu comunico meus desejos como exigências. Né? Comunicar. Comunicar desejos como exigências. Porque é óbvio, toda vez que você. É um desejo seu, mas quando você coloca de uma maneira que é enxergado como exigência, a outra pessoa vai colocar, se vai se colocar na defensiva. Tudo isso que eu estou falando aqui são formas de você não colocar outra pessoa na defensiva. Pode acontecer? Pode. Né? Mas assim, desde que você reconheça que você está na defensiva, pô, eu sei que eu estou, mas nesse momento é o que eu tenho de escolha para agora. Né? Mas você pode ter um comportamento de você ter uma comunicação que você não coloque o outro na defensiva. E olha, não é porque, olha, não é minha intenção fazer isso, mas você já fez. Foi uma escolha sua fazer aquilo. Não, mas o que você fez estava fazendo, sabe? De novo, lembra? Por isso que ele fala de comunicação violenta, porque gera um desgaste, gera. Porque, de novo, divergências sempre vão existir no mundo profissional. Sempre vão existir. Na verdade, no mundo profissional, no mundo pessoal, qualquer tipo de relacionamento vai ter divergência. Agora, transformar isso num conflito é escolha. É escolha, a gente pode escolher. Algumas vezes pode ser inevitável ou não, mas é uma escolha. E assim, a gente tende a colocar nossos desejos como exigência. E aí eu preciso perceber isso. Lembra, eu tô trazendo isso para desse livro, eu tô fazendo vários tipos de paralelo, para trazer para a consciência que a gente escolhe a gente ter uma comunicação como a gente quer, me relacionar como a gente quer. A gente pode escolher. A gente pode ter mais possibilidades de ter outros tipos de comunicação e outros tipos de relacionamento com as pessoas. É uma frase assim que eu acredito muito, né? De comunicar desejos com uma exigência, que é ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, ninguém nunca vai mudar ninguém. Você pode entender que você pode ter uma comunicação que motive o outro, ou que deixe o outro querendo mudar, mas você não vai mudar o outro com o que você fala. Você não vai, não, porque você é isso, que você é aquilo, julgamento, a pessoa não vai mudar, desde que ela precisa querer mudar. Né? Agora, você motivar, falar, olha, esse tipo de comportamento seu não é interessante para a sua carreira, não é interessante para a sua vida, não é interessante para o nosso relacionamento. É o que eu posso te falar isso. Né? Que mais ele traz que distancia da... tipo de comunicação que distancia do nosso estado natural de ser compassivo. Né? Ele coloca mais ou menos assim, né? Quando eu falo que aquele tipo de... É o conceito entre isso é bom e isso é ruim, isso merece punição e isso não merece. Né? De novo, eu estou falando do comportamento e aí eu classifico aquele comportamento. Eu deixo de olhar como um fato, né, apenas observar, como julgar aquele comportamento. Eu falo o seguinte, não, mas isso que você fez é isso, 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 então isso merecia uma punição. Você dá a entender que aquele tipo de comportamento merece punição e se fosse outro comportamento, não. Né? Isso aí a gente vive o tempo inteiro. Né? Eu consigo sentar aqui e falar do dia do nosso trabalho que acontece isso o dia inteiro. Né? E eu perceber isso, eu falo, poxa, eu posso criar uma possibilidade diferente? Então aqui ele coloca assim, traduzindo, classificar atos como merecedor de punição ou recompensas. Tá? Ele fala exatamente isso. Né? Ou aquele ato merece uma recompensa, ou aquele ato merece uma punição. A gente é criado assim, infelizmente. Por isso, a ideia de trazer à tona outras possibilidades de comunicação. Agora vamos entrar na parte, exatamente na estrutura. O que é a comunicação não violenta? Então tá bom, Rodrigo, você falou tudo aquilo que não funciona. Agora vamos falar do que funciona. O que o autor traz no livro que funciona?
que aí a gente entra exatamente na sequência dele, dos 4 componentes da comunicação não violenta. Tá? Para quem está chegando no Instagram, eu transmito pelo YouTube também a aula, né, essa live, né, a aula. Eu transmito pelo YouTube a live e lá o pessoal consegue ver algumas anotações que eu vou fazendo. Né? Quem quiser continuar assistindo pelo Instagram, ok. Quem quiser ir para o YouTube, ok. E vamos indo. Então, quais são os 4 componentes da comunicação não violenta? Eles chamam de seguinte: o primeiro, observação. O segundo, sentimento. Terceiro, necessidade. Quarto, pedido. Eu vou explorar esses 4 de uma maneira geral. Né? Começando pelo primeiro, é óbvio. Observação. O que é observação? Então, você sentou ali para conversar com a pessoa, a observar. É justamente, lembra que eu falei de alguns tópicos anteriormente? O julgamento. Observar, ele é livre de julgamento, ele é livre de qualificação, ele é livre de comparação, ele é livre de tudo. Ele é simplesmente sentar e observar. Né? É só o fato de você sentar e respeitar que o outro existe da maneira como ele existe. Tá? Tá bom, eu vejo isso, eu entendo isso, eu vejo o seu comportamento. Lembra, não é você que é assim. Né? Eu estou vendo esse comportamento seu. Tá? Me parece que você está sentindo A. Eu estou entendendo que você quer dizer isso, é isso. Né? Então observar. E quando eu trouxer essa observação, eu trazer simplesmente a observação. Né? Eu não estou falando, você fez A porque B, você fez C porque C. Você pode até achar, mas né, de uma maneira que você, olha, eu observei isso. Né? Por exemplo, alguma pessoa que está naquele meu exemplo, né? Eu poderia ter virado para o meu gerente e falar, olha, eu estou vendo que você está me avaliando conforme ABC. Eu queria entender um pouco mais o que está acontecendo. Então é justamente explorar a análise do fato. Né? É um fato. Olha, eu estou trazendo isso que eu estou vendo. É isso, não é? Então ele explora muito a parte de observação, justamente sobre o não julgamento, justamente de segregar o comportamento da pessoa, e por mais que é o comportamento que eu estou olhando, eu não classificar, não julgar, não falar se ele é bom, se ele é ruim. Né? Eu simplesmente destacar, falar, olha, eu vi isso. Né? Me parece que eu vi isso. Né? A não ser que, por exemplo, você, que é o que a gente chama, quando a gente tem uma comunicação assertiva, né? A comunicação profissional assertiva, que é o quê? É você olhar aquilo, aquele fato você destaca e fala assim, olha, eu vi isso, tá? É o que eu vi, é o que eu identifiquei visualmente. Não é algo que lembra, não é algo que passou na minha cabeça, não é algo que eu imaginei. Por exemplo, o que é imaginar? Quando você olha para alguém e fala, cara, você tá nervoso. A não ser que a pessoa tenha falado para você que ela tá nervosa, a não ser que, mas olha, me parece que você está não gostando do que eu estou falando. Entende? Eu não estou querendo ler o que está dentro da pessoa, porque eu não consigo. Eu só consigo ver visualmente a pessoa, que ela mudou o tom de voz. Olha, me parece que você está um pouco alterado do que você estava antes. Tá? Então eu trago o fato. Eu não tento imputar nada para ela. Eu não tô falando que você está assim, está assado. Eu estou trazendo um fato. Né? É isso que a gente faz. Né? A gente até tem um exercício que é de você conseguir identificar o que é visual do que é da minha, que a gente chama de alucinação, do que está passando dentro da minha cabeça, do que eu acho que eu estou achando que você está sentindo. Então é justamente isso, observar, só observar e destacar o fato sem julgamento. O segundo ponto, sentimento. O que é sentimento? Por exemplo, justamente o que isso me traz? Quando eu observo aquilo me traz alguma coisa. Falo, olha, eu estou vendo que você alterou a sua condição do que você estava antes. Né? E aí eu tento buscar a origem. Tá? De uma maneira eu vou tentando buscar a origem que causou aquilo naquela pessoa. Né? Por mais que. E olha, né, e o que seria eu devolver de uma forma na comunicação? Vou falar só da minha parte agora. Olha, eu estou vendo que você está assim. Ok? E isso em mim está gerando um desconforto. Por exemplo, no meu caso lá da minha reunião, da minha avaliação, que eu não gostei. Falei, olha, eu percebi que você me avaliou assim. Eu estou percebendo que tá me dando a impressão que eu não consigo enxergar da onde veio essa essa sua avaliação. Isso aí entra a parte do sentimento e isso está causando X em mim,
entendeu? Isso está causando X em mim. Eu simplesmente falo, isso está causando desconforto em mim. Tá? E aí eu tenho que externalizar aquilo que eu estou sentindo, porque a outra pessoa não sabe. Ou vai ficar só na alucinação dela o que eu estou sentindo. Então eu trago, falo, cara, isso está me trazendo desconforto. Isso está me trazendo isso. Tá? E aí, é justamente você conseguir identificar dentro de você, aí um pouco de desenvolvimento do autoconhecimento, cara, isso está trazendo desconforto. Isso está me deixando nervoso. Tá? Mas lembra, a ideia não é você colocar a pessoa na defensiva, mas falar, olha, isso está me deixando desconfortável. E aí, sequenciando, necessidade, né? Terceiro ponto. Então, sentimento é você trazer aquilo que você sente. Porque comunicação violenta é o que você vai usar, não o que você vai fazer com que outra pessoa use. Né? Ninguém muda ninguém. Então, você observa o fato. Você traz aquilo que está causando em você, você reconhece aquilo em você, e depois você fala a necessidade. Por quê? Porque todo sentimento ele acontece porque é uma necessidade interna. Né? Olha, então, eu percebi que você me avaliou de uma maneira que eu não estou entendendo, não estou compreendendo. É um fato. Pum, destaquei. E isso está me deixando desconfortável, porque eu esperava outra coisa. Né? E aí, inesperável, eu já estou entrando na necessidade. Né? E eu precisava compreender, porque o meu desconforto, entende? É o que causou em mim. E eu precisava compreender, né, o desconforto vem de uma necessidade. Eu precisava compreender como que você chegou nessa avaliação em mim. Para eu conseguir melhorar, para eu conseguir entregar aquilo que você espera, enfim. Né? Então, é a necessidade que está por trás daquilo que eu estou sentindo. Se eu estou nervoso, olha, para eu me sentir mais tranquilo, eu preciso entender A, B, C. Eu volto lá para a observação que eu fiz. E aí, o último ponto. Então, eu vou colocar aqui para destacar. Né? Observação, né? É o fato e isolado, sem julgamento do fato ou do comportamento do outro. Recapitulando um pouquinho aqui. O que mais eu falei aqui, né? Vou colocar uma frase afirmativa que ajuda mais vocês a entenderem. Falar sobre o que eu observo. E não sobre o que eu possa alucinar. Querendo dizer o seguinte, o que é verificável aos meus sentidos, ao que eu vejo. Ao que eu vejo. Certo? O que é verificável que eu vejo? Eu vejo que você mudou sua postura, seu jeito de falar, eu ouço, né? No caso. Eu vejo que você está aparentemente mais nervoso, aí eu posso usar, porque eu vejo que me parece, tá? Ah, não, você está nervoso, é diferente. Sentimento, né? Que é o que o fato ou comportamento observado causa em mim. Certo? Eu falo, olha, isso está me deixando desconfortável. Eu gostaria, isso está causando em mim ABC. E eu gostaria, aí eu vou aqui na necessidade, né? Qual a necessidade por trás desse sentimento? O que está por trás do sentimento? Qual que é a necessidade que está por trás? Por exemplo, a necessidade, cara, eu quero estar tranquilo. Eu quero fazer com que o meu trabalho, que você enxergue o meu trabalho. É isso que eu quero, é a minha necessidade. E quando você me fala, quando você me avalia desse jeito que eu estou observando, eu não fico tranquilo. Simples assim. E aí entra o pedido. Né? O pedido é basicamente o quê? Tá bom, eu tenho essa necessidade, desse sentimento. Qual que é o pedido? Como é que eu faço o pedido? Lembra que se eu colocar esse pedido de uma forma de exigência, já era. Eu vou estar peitando a pessoa. E aí a pessoa tem o direito de se colocar na defensiva e vai ser difícil você trazer ela de volta. Então, olha, e por isso, né?
Porque a minha necessidade de me sentir tranquilo, eu gostaria de ter X. Eu vou colocar X aqui. Tá? Eu gostaria de ter X. Eu gostaria que você fizesse isso. E aí eu complemento, falei, para que eu falo de novo da minha necessidade, para que eu esteja mais tranquilo para executar meu trabalho. Enfim, é isso. Os 4 componentes da comunicação não violenta do livro são esses. Tá? É óbvio que dentro do livro ele vem explorando cada um dos componentes. Então, na primeira parte, ele vem destacando, explorando, primeiro de tudo, a observação, o que é, como que faz, o sentimento, como é que a gente identifica, como é que a gente não identifica, como é que a gente traz isso para o outro sempre. A necessidade por trás daquele sentimento, qual que é a minha necessidade? Porque todo sentimento nasce de uma necessidade, né? Quer você queira ou não, né? Segundo o livro, é isso que ele coloca quando ele fala. Se eu estou me sentindo assim, é porque eu tive a necessidade de você até de repente não fazer barulho. Né? Por exemplo, minha filha, ela vem, fala, filha. Tô vendo que você está assim, empolgada. Né? Isso está deixando o papai um pouco desconcentrado no trabalho. Né? E então, o papai gostaria de estar concentrado no trabalho. Então, será que para a gente conseguir equilibrar isso aí, será que dá para você fazer isso em outro lugar? Resumindo, eu tento fazer isso sempre com a minha filha. Algumas vezes funciona, melhor, na maioria das vezes funciona. Por quê? Porque normalmente o que a gente faz? Fala, para de fazer barulho que você está atrapalhando o papai. E aí? Será que eu já estou tentando ensinar ela uma maneira mais assertiva de se comunicar, se relacionar? Porque isso vai fazer diferença na vida profissional, na vida pessoal dela. E aí, o que mais a gente pode falar sobre como é que eu aplico isso na minha vida profissional? Como é que eu posso aplicar isso, Rodrigo? Vamos lá. Agora você imagina assim, você está... para mim, o jeito mais simples de você entender isso, divergência. Se você tem uma divergência, se você já tem uma divergência com aquela pessoa, você sabe que você tem. Quando eu digo divergência, gente, tá? Divergências são, por exemplo, poxa, eu tô pensando isso, você tá pensando aquilo. Eu tô pensando A, você tá pensando B. Isso é uma divergência, tá? E você não precisa necessariamente deixar essa divergência virar um conflito, tá? Depende muito... aquela história, quando um não quer, dois não briga. Pode ser que sim. Pode ser que isso evolua dessa maneira. Pode ser que não. Mas, de novo, a tendência é que sempre numa divergência cause um conflito. Então, se você tiver mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de não deixar isso evoluir para um conflito, vai ser muito melhor para você resolver essa divergência. E, de novo, se você tem interesses na sua carreira, na sua vida profissional, é óbvio que você vai ter divergência. Se você tem interesse, você vai encontrar divergência. Se você quer melhorar o encontro dos seus interesses, é melhor que você não tenha esses conflitos. Né? Então a aplicação disso numa resolução de conflito é fundamental. Imagina assim, você está com uma pessoa que pensa A e você B. E você segue essa sequência. Uma receita simples. Usando o que? A observação, com rapport. Que o rapport é você respeitar o outro. Então você, olha, eu entendo, você respeitar o modelo de mundo dela, você respeitar como que ela formou aquela opinião dela, como que ela chegou naquilo. Valida aquilo, respeita, porque, cara, falou, olha, eu entendo que você está pensando assim, respeito. Tá? De repente, for por ABC que você pensou isso. Tá? E agora, isso está gerando em mim ABC, isso me gera um desconforto sobre o trabalho ABC. Isso gera um pouco de dúvida ainda em mim, como que a gente vai fazer desse jeito. E por quê? Aí qual que é a necessidade? Porque para eu conseguir executar, eu preciso ter tranquilidade. Eu preciso, para fazer da melhor maneira possível, eu preciso enxergar e estar tranquilo. E aí você fala, e por isso eu peço a você a ABC. Entendeu? Então é uma forma muito simples de você usar na sua vida profissional é resolução de conflito. Resolução, eu sei que muitas pessoas que me seguem às vezes ainda não são líderes, ainda não estão nesse cargo, né? Mas às vezes trabalham com pessoas. E você pode, imagina, resolver um problema que você tem com um colega de trabalho, seja ele
um funcionário seu, ou seja ele só um colega do mesmo nível. Poxa, olha, eu percebi que você faz isso. Aí você fala assim, ah, Rodrigo, isso aí é muita informação. É, muita informação, porque a gente aprendeu só o nosso jeito de falar e se relacionar. Mas é que nem eu uso o exemplo. Quando você começou a dirigir, você tinha que virar a chave, colocar primeiro, soltar o pé de embreagem. Não era um monte de coisa? Hoje, como é que você dirige? Você dirige sem pensar. Você faz isso de uma maneira muito intuitiva. Né? Já está dentro de você. Ou não, você não dirige, às vezes você chega num lugar, você nem lembra como é que você chegou. Você lembra quantas vezes você freou, colocou primeiro? Não, não lembra. Isso é a mesma coisa. Toda vez que você coloca em prática a comunicação assertiva comunicação profissional assertiva, você usa um método diferente, né? E aquilo é um método, né? Tanto a comunicação não violenta quanto o que eu trago para vocês nos meus vídeos é um método, né? E para um método funcional você tem que utilizar. Né? E aí a partir daquilo você vai adaptar, você vai criar o seu jeito. Né? Eu tenho o meu jeito de colocar isso em prática. Você vai ter o seu. Assim como quando você começou a dirigir, você muito provavelmente foi influenciado no começo pela pessoa que você aprendeu. Né? Parar no farol, você fica, né, para quem tem carro com marcha, você fica com o pé na embreagem ou você desengata o carro? Depende de quem te ensinou. Mas depois, com o tempo, você dá, putz, eu acho que é mais rápido eu deixar o pé na embreagem ou não, estraga o carro, gasta a embreagem, ficar o tempo inteiro com o pé na embreagem, entendeu? Ou alguma coisa fez você mudar. Mas você desenvolveu o seu método depois, mas você colocou em prática, porque você dirigiu. Eu não conheço ninguém que foi lá, fez uma aula de direção, 2, 3, 4 aulas e nunca mais dirigiu e depois hoje pega um carro. Não conheço ninguém. Né? Não conheço ninguém mesmo. E quando você fala de uma comunicação para você ter uma eficiência melhor, você precisa colocar em prática. Você precisa lembrar. No começo vai fazer só uma parte. No começo você vai fazer só observação, só rapport. Né? Eu já ensinei aqui algumas aulas, algumas lives, rapport. Né? No começo você vai colocar só um. Né? E no começo você vai colocar outro. Tá? Bom, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tanto do Insta quanto do YouTube, nesses minutos finais aqui nosso, pode fazer. Lembrando que eu sempre faço uma live na terça, uma live na quinta. A live da quinta são de perguntas e respostas que eu recebo da minha audiência, seja pela caixa de perguntas, seja pelo direct, que eu mesmo recebo e às vezes eu interajo com as pessoas que me seguem para saber o que elas gostam, o que elas querem que fale a respeito de relacionamento interpessoal no trabalho. Mas durante as lives também eu também recebo perguntas se vocês quiserem fazer. Então é isso, gente. Eu vou encerrar porque eu gosto de manter o mesmo tempo do Instagram e do YouTube, porque o Instagram ele encerra depois de um determinado tempo. É isso, gente. Lembra de curtir esse vídeo, curte o meu canal, me acompanhe nas redes sociais. Espalha, se você acha que isso aqui vai ajudar alguém, só se você achar que vai ajudar alguém. Alguém do seu trabalho, alguém da sua casa, compartilha. Eu acho que é o que vai ajudar. A minha intenção aqui é justamente compartilhar o que eu conheço para ajudar vocês. Tá bom, gente? Obrigado, um abraço e a gente se vê na próxima live. Até mais.